Joel 1, de 1 a 7 por enquanto, e depois nós vamos lendo os demais versos. Livro do profeta Joel, primeiro capítulo. Nós demos início a esse estudo, ao estudo do livro, a exposição do livro, apenas com os 2 primeiros versos. Agora nós vamos em todo o capítulo. Nos diz assim a palavra do Senhor. Palavra do Senhor que foi dirigida a Joel, filho de Petuel. Ouvi isto, vós velhos, e escutai todos os habitantes da terra. Aconteceu isso em vossos dias? Ou nos dias de vossos pais? Narrai isto a vossos filhos, e vossos filhos o façam a seus filhos, e os filhos destes a outra geração. O que deixou o gafanhoto cortador, comeu o gafanhoto migrador. O que deixou o migrador, comeu o gafanhoto devorador. O que deixou o devorador, comeu o gafanhoto destruidor. Ébrios, despertai-vos e chorai. Uivai todos os que bebeis vinho, por causa do mosto, porque está ele tirado da vossa boca. Porque veio um povo contra a minha terra, poderoso e inumerável. Os seus dentes são dentes de leão, e ele tem os queixais de uma leoa. Fez de minha vide uma assolação, destroçou a minha figueira, tirou-lhe a casca, que lançou por terra. Os seus sarmentos se fizeram brancos. Até aqui, por enquanto, a palavra do Senhor. Vamos orar. Ó Deus, mais uma vez estamos diante da Tua palavra, te louvamos por tudo que já foi feito aqui, para a Tua honra e Tua glória, e que nesse momento o Senhor continue a trabalhar no nosso coração, pela instrução do Teu Espírito, nos capacitando a entender a Tua vontade, aplicando-a no nosso coração, de uma forma muito prática para a nossa vida, para que possamos confiar sempre no Teu amor, mesmo quando não entendemos as tribulações da vida, as situações adversas, que possamos entender que tudo está no propósito, no controle do Senhor. E que esse texto possa ao mesmo tempo nos encorajar, nos desafiar, nos confrontar a termos uma vida mais íntima contigo, mais próxima do Senhor, mas também, ó Deus, na confiança do Teu grande amor por nós. Pedimos Tua bênção em nome do Senhor Jesus. Amém. Nós estamos diante do livro de Joel, temos começado a exposição desse livro, e ele vai começar o seu capítulo, o seu livro, falando de uma grande tragédia no meio do povo de Deus. E eu queria então falar com a igreja nesse dia sobre a esperança em meio às tragédias. Será que nós conseguimos encontrar esperança em meio às tribulações, às tragédias da vida? Quando nós olhamos para a palavra, quando nós olhamos para Deus, nós encontramos esperança. Eu falava hoje pela manhã na classe, né? Quando a gente liga a TV, rádio ou coisas assim, são tantas más notícias que ouvimos diariamente e o nosso coração tende a se abater, tende a ficar sem esperança, temeroso, com medo, com ansiedade, ou até mesmo alguns com pânico. Mas nós que somos povo de Deus não precisamos nos desesperar, porque nós entendemos que temos um Deus que cumpre cabalmente todos os seus propósitos, que ninguém pode impedir os propósitos do Senhor. E esse é um dos alvos do livro de Joel, falar sobre o dia do Senhor, de que Deus tem controle sobre toda a situação, toda e qualquer situação, e haverá o dia do Senhor, o dia em que nós encontraremos ao Senhor, em que nós seremos eternamente do Senhor, e assim estaremos livres de qualquer que seja a tribulação. O problema é que a escola da tribulação é algo que nós não queremos passar, né? Nenhum de nós quer, mas em algum momento nós passamos, já passamos, né? Passaremos, em algum momento nós teremos de enfrentar tribulações. Elas fazem parte da vida. Algumas dessas tribulações por nossa própria culpa, porque cometemos erros, escolhemos de maneira errada muitas vezes, agimos de maneira errada, e nós temos vários exemplos disso na Bíblia. Quantos servos de Deus foram repreendidos, disciplinados pelo Senhor e experimentaram aquilo que o próprio Cristo diz: nós vamos colher o que plantamos, e muitas vezes colhemos
aliás, plantamos coisas que não agradam ao Senhor e por conta disso experimentamos a dor, o sofrimento em várias situações. Mas nem sempre é por nossa própria culpa diretamente, e sim porque vivemos num mundo caído. Não é? O exemplo do próprio Jó, do servo Jó, que não havia cometido nenhum pecado em específico, mas teve que experimentar amargamente um grande sofrimento na sua vida. Mas em tudo Deus tinha um propósito para a vida de Jó, assim como em tudo Deus tem um propósito para o seu povo. Nós estamos diante de um livro, do livro do profeta Joel, em que temos quase nada de informação sobre ele, né? Já falamos disso na semana passada. O texto diz que ele é Joel, filho de Petuel, e não temos mais nenhuma informação. Não dá para ligar nenhum fato histórico a este livro. Ou seja, alguns estudiosos acham que ele veio no período dos primeiros profetas, talvez seja um primeiro profeta entre o povo de Israel, ou o povo de Judá e Israel, lá no tempo de Elias, de Eliseu, ou quem sabe ele é um dos últimos profetas, lá no tempo de Malaquias, de Neemias, antes dos 400 anos de silêncio. Nós não temos como definir isso, mas a mensagem de Joel, ela serve para todas as épocas, assim como toda a palavra de Deus. Nós temos coisas práticas, questões práticas aqui tiradas do texto. Então eu queria falar com os irmãos sobre a esperança em meio as tragédias. De que maneira eu posso olhar para esse texto que fala de tragédia e ainda assim encontrar esperança, ainda assim encontrar confiança no Senhor? E a primeira ideia, a primeira lição que o texto traz aqui, até os versos que lemos, é a proclamação do juízo do Senhor. Deus proclama seu juízo. E o que Joel está fazendo aqui, ele está sendo nada mais, nada menos do que um pregador, proclamando o juízo de Deus para o seu povo, se o povo de Deus se desviar da palavra, se o povo de Deus se desviar da lei do Senhor. Na verdade, o que Joel está fazendo, ele está pegando a repetição da lei, o livro de Deuteronômio de Moisés, capítulo 28, a partir do verso 15, quando o povo de Deus se dividiu, um num lado do monte, um no monte falando das bênçãos, outro no outro lado falando das maldições, e a partir do verso 15 vai descrever as maldições que aconteceriam sobre o povo, se o povo de Deus desobedecesse à lei do Senhor. O que Joel está fazendo, ele está pregando, anunciando, falando da palavra de Deus, escrita por Moisés, dizendo: a palavra de Deus se cumpre. Ele está sendo aqui um profeta, ele está dizendo ao povo para que ande conforme as escrituras sagradas, para que ande na lei do Senhor, porque Deus sempre quer o nosso bem, e se isso não acontecer, virão problemas, tribulações, pestes, gafanhotos e tantas outras coisas que podem acontecer. No caso aqui, a referência é a uma peste, uma invasão de gafanhoto terrível que destrói toda a plantação, todo o cultivo do povo de Deus e deixa as pessoas numa situação bastante crítica. Mas quem sabe o gafanhoto seja um outro na sua vida, quem sabe seja alguma outra crise, tribulação. O que nós entendemos é que não importa qual seja o tamanho do seu problema, existe um Deus que está no controle de todas as coisas, e mesmo que Ele envie a peste, que Ele envie a provação, a tribulação, os gafanhotos, ou a Covid-19, ou qualquer que seja o problema, Deus não perde o controle sobre as coisas, Ele está dominando, e Ele tem propósitos em tudo que acontece. Tudo acontece para cumprir a vontade de Deus. Por isso que ele vai usar aqui diversas vezes no capítulo o nome do pacto, o nome da fidelidade de Deus, do Yahvé, do Eu Sou, do Deus imutável. Aconteça o que tiver que acontecer, Deus é sempre o mesmo, Deus é o Senhor absoluto e Ele há de cuidar do seu povo, Ele há de sustentar o seu povo. Então o texto vai mostrar para nós que há aqui uma proclamação do juízo do Senhor. Quantas vezes Deus envia o juízo sobre nós, puxando a nossa orelha, nos disciplinando, e quando Ele faz isso é sinal de que Ele nos ama. Nós não gostamos, é verdade, nenhum de nós gosta da disciplina, não é verdade? Nenhum de nós gosta ou gostamos, nós não gostamos nem de disciplinar um filho, mas muitas vezes é necessário, é importante muitas vezes dizer não. E não é porque não amamos, pelo contrário, nós amamos.
Nós queremos proteger aqueles que nós amamos, a nossa família. Deus faz assim conosco também. Muitas vezes Ele diz não, outras espere, outras diz sim. Deus nos disciplina enviando situações, permitindo problemas na nossa vida, para que nós aprendamos a viver, não do nosso jeito, mas do jeito do Senhor. E o texto aqui de Joel vai mostrar claramente isso. Ele começa a dizer, para o povo de Deus ficar atento, e ele usa 2 verbos para expressar essa atenção. Fiquem atentos, prestem atenção, ouvi isto, ó velhos, e escutai todos os habitantes da terra. Já falamos a semana passada, velhos aqui, ele está se referindo à liderança do povo de Israel, aos anciãos, aos mais experientes, dizendo a eles, aos presbíteros ali do povo de Deus, para que fiquem atentos, ouçam o que Deus tem a dizer, lembrem das palavras do livro da lei. Lei significa instrução de um pai para que o filho seja bem-sucedido. É essa a ideia da expressão lei no hebraico, Torá, usada no Antigo Testamento. A ideia de Deus dar instruções para que sejamos bem-sucedidos. E é isso que Joel está falando. Ouçam, escutem, habitantes da terra, escutem, liderança do povo de Deus, prestem atenção. É muito curioso, o Dr. Mauro Meister, falando um pouquinho sobre esse texto, ele diz assim, que o profeta, ele lembra muito, sabe quem? A nossa mãe. A mãe diz assim, menino, desce do muro. E o menino não desce. Aí, o que acontece com o menino? Ele cai. Essa é a função do profeta. O profeta vê que o povo de Deus está andando de uma forma errada, preocupante, delicada, e ele está avisando, sai do muro. Se você não sair, você vai cair. A probabilidade de você cair, se machucar é muito grande. Essa é a função dos profetas do Antigo Testamento. E Joel está fazendo isso, sem saber qual o momento em que ele vive. Claramente ele pega o livro da lei, as maldições e as bênçãos e diz, olha, se andar desse jeito vai dar errado. Deus vai enviar a peste, Deus vai enviar os problemas. Ouçam, prestem atenção, narrem isso a vossos filhos, compartilhem para outras pessoas. Agora parece que Joel está pegando no decorrer da história, quando Josué assume o comando, e a palavra de Deus diz que todos conseguiram grandes vitórias, mas vem a morte de Josué, e aí entra o livro de Juízes com a seguinte questão: uma nação veio que não conhecia ao Senhor. Os pais deixaram de falar para os filhos do amor de Deus, do poder de Deus, da glória, da graça de Deus. E cresceu uma geração que não conhecia ao Senhor. E aí foi uma tragédia. E vieram tantos e tantas nações vizinhas trazendo problemas. E Deus ia levantando juízes para livrar o seu povo. Joel está lembrando a história do povo de Deus e aplicando os textos para que o povo pudesse compreender. Deus nos ama, Deus quer o melhor para nós, mas se nós andarmos em desacordo à vontade do Senhor, o juízo de Deus há de acontecer. Então ele dá um exemplo aqui, o que deixou o gafanhoto cortador. Aliás, o verso 4 é muito confuso. Vocês devem ter ouvido vários sermões aí de gente, falando de todo tipo de gafanhoto, de espécies diferentes aí, porque ele diz assim, o que deixou o gafanhoto cortador comeu o migrador, o que deixou o migrador comeu o gafanhoto devorador, o que deixou o devorador comeu o destruidor. E alguém vem falando assim, são as fases do gafanhoto, se fosse isso não seria nessa ordem. Outros dizem, são tipos diferentes de gafanhoto. Não é bem assim. É algo muito interessante, porque Joel, ele trabalha, é um livro profético, mas ele usa da poesia hebraica para escrever o seu livro. Ele está usando paralelismo para dizer a mesma coisa, para dizer que quando o juízo de Deus vem, ele atinge totalmente, não adianta fugir de Deus. Lembram de Jonas? Tentou fugir de Deus, tentou burlar a questão do que Deus tinha dito a ele. Adiantou, não adiantou. A questão toda é, nós precisamos entender que o juízo de Deus, quando vem sobre a nossa vida, a mão de Deus é pesada. Davi experimentou a mão de Deus pesada na sua vida. Se Davi experimentou, por que nós não experimentaremos? Não é? Tantos servos de Deus já experimentaram. E aí o texto vai dizer que o resultado dessa invasão de gafanhotos seria uma tragédia. E não dá para saber se isso já havia acontecido no tempo de Joel,
ou se iria acontecer, se já havia acontecido, não dá exatamente para nós precisarmos, pois não sabemos o momento histórico dele, mas o que ele mostra aqui, vejam só o verso 5, ébrios, despertai-vos, chorai, uivai todos os que bebeis vinho, por causa do mosto, porque está ele tirado da vossa boca, não tem mais produção de vinho. Irmãos, talvez você olhe para esse texto e fale, não estou nem aí para isso. Não faz diferença para a minha vida. Na nossa cultura brasileira, talvez realmente não faça tanta diferença, mas vamos tentar contextualizar. Se nós fôssemos daquele tempo, naquele povo, a falta do vinho seria uma grande tragédia, assim como em algumas culturas. Os italianos de plantão sabem disso, né? Você imagina a Itália sem vinho, Portugal sem vinho, Israel sem vinho. Essa é a grande tragédia. Não tem vida, não tem festa. Há todo um contexto cultural de bênção, de importância em tudo isso. Lembram que quando Deus prometeu a terra prometida, ou deu ao povo de Deus a terra prometida, os espias disseram, as uvas ali não dá nem para carregar de tão grandes que são. A ideia do vinho sempre fez parte como um simbolismo de bênção, de vida. Aliás, Jesus pega o vinho e traz essa ideia de vida na Santa Ceia. Então vejam só, o que o texto está dizendo é que o juízo de Deus quando vem, ele atinge de tal forma que a tragédia está instaurada totalmente. Não tem vinho, não tem como nem sequer celebrar a ceia do Senhor. Você já imaginou isso? Eu não tenho como cear porque não tem nada, não tem como participar da ceia. Está faltando tudo por causa do juízo de Deus, por causa do meu afastamento do Senhor e assim por diante. E aí ele diz assim, veio um povo, o povo aqui não é uma nação, tá? Pode lembrar a ideia de invasões de nação, mas a referência ele ainda está falando do gafanhoto em todo o capítulo. Vem um povo na minha terra, poderoso e inumerável, os dentes como leão, como leoa, e fez da minha vide, de novo a ideia da vide, da parreira, uma assolação, destroçou a minha figueira, tirou-lhe a casca, lançou por terra os seus sarmentos se fizeram brancos, não sobrou nada da plantação, virou como um deserto, é o que ele está dizendo. De novo, a figueira, um símbolo para o povo de Deus, de bênção da parte do Senhor. Deus tirou as bênçãos do seu povo por desobediência do próprio povo. Então Joel está dizendo, irmãos, andem conforme a vontade do Senhor, andem de acordo com a lei do Senhor, porque senão as maldições da palavra se cumprirão na nossa vida. E aí vai faltar o vinho, vai faltar a figueira e vai faltar tantas e tantas coisas. A proclamação do juízo do Senhor. Mas o texto mostra também, a partir do verso 8, de 8 a 12, a lamentação ao Senhor. Nós podemos apresentar o nosso lamento. Aliás, o próprio Joel diz que se isso acontecer, se houver uma invasão dessas de gafanhoto, que naquele tempo era muito comum. Ainda recentemente nós tivemos uma aqui próximo do Brasil, os irmãos devem lembrar disso, na região da Argentina, que assustou os agricultores brasileiros, porque por onde passa o gafanhoto destrói tudo na plantação. E para eles era algo muito comum, acontecia muitas vezes. Joel está dizendo, mesmo que isso aconteça, vamos lamentar, vamos chorar diante de Deus, colocar a nossa vida diante do Senhor. Ele fala isso a partir do verso 12. Lamenta com a virgem que pelo marido da sua mocidade está cingida de pano de saco. Olha as figuras, irmãos. Aquela mulher que está se preparando para casar, em vez do vestido de noiva, ela tem que vestir de pano de saco. A ideia de que o seu noivo, o seu futuro esposo morreu. Ela está de luto. Vejam as tragédias descritas aqui, motivos de lamento, falta vinho, falta figueira, falta o noivo para casar, não tem mais o noivo, tudo isso é a ideia de lamento, de juízo, de arrependimento, de colocar o coração diante do Senhor. Verso 9. Cortada está da casa do Senhor a oferta de manjares e a libação. Os sacerdotes, ministros do Senhor, estão enlutados. Por quê? Porque não tem nada para fazer os sacrifícios. Não há matéria-prima para os sacrifícios, não tem mais culto ao Senhor. Vejam que tragédia. A Bíblia diz que sem apresentar o sacrifício, você não se achega a Deus. Nós só estamos aqui na presença de Deus por causa de quem, irmãos?
Nós só conseguimos falar com o Pai por causa de quem? Do sacrifício feito por Ele, porque Ele nos representa, porque Ele nos leva ao Pai. Sem o sacrifício não tem como chegar a Deus. E aqui a descrição é justamente essa: tudo foi acabado, assolado na terra, o sacerdote não tem nada para oferecer, não tem culto, a casa do Senhor está fechada. Houve alguns momentos do povo de Deus em que a casa de Deus estava fechada. Vamos lembrar que Acás foi um desses reis que fechou o templo de Israel, de Jerusalém. Ezequias, o rei Ezequias, a primeira coisa que ele faz, quando assume o seu reinado, ele reabre a casa do Senhor. Irmãos, isso parece algo distante, mas nós tivemos recentemente um problema muito sério na nossa nação, em todo o mundo, onde não pudemos ter a igreja aberta. Os irmãos se lembram disso? Que tristeza! Nós que estávamos aqui, um grupo de 8, 9, 10 pessoas no máximo, para transmitir o culto, era algo tão triste não ver a cara das pessoas, pregar olhando para uma câmera, horrível, horrível. Não há comunhão, não tem como fazermos a ceia do Senhor. Quantos meses ficamos sem a ceia? Porque não funciona a ceia online, né? Não adianta, tem que estar aqui. Então, irmãos, nós temos que valorizar as coisas do Senhor. Valorizar o privilégio de estarmos na casa do Senhor. Como foi colocado na oração do nosso irmão Carlão. Quantos e quantos lugares não podem abrir a igreja por causa da perseguição? E nós que temos o privilégio de estar na casa do Senhor, nós muitas vezes negligenciamos e não valorizamos a bênção de estarmos uns com os outros. Os problemas, as provações vêm, e aí o texto vai mostrar para nós, verso 10, o campo está assolado, a casa ou a terra e a terra de luto. Por quê? Porque o cereal está destruído, a vide se secou, as olivas se murcharam. Percebam, tudo aquilo que era mais importante para o povo de Deus não tem mais. Não tem vinho, não tem figueira, não tem azeite, não tem material para adorar a Deus. Envergonhai-vos, lavradores, uivai, vinhateiros, sobre o trigo e sobre a cevada, porque pereceu a messe do campo. Toda a plantação acabou, não há mais como ter nada para vender, para comprar, para comer. A destruição aqui é severa. A vide se secou, verso 12, a figueira se murchou, a romeira também, e a palmeira e a macieira, todas as árvores do campo se secaram, e já não há alegria entre os filhos dos homens. Irmãos, o texto mostra claramente um Deus que é Deus de juízo. E quando isso acontece na nossa vida, há um caminho: lamento, chorar diante de Deus. Os irmãos do quarteto, do quinteto, hoje já disseram isso, né? A vida é cheia de aflições, a vida é cheia de tribulações. Nós ouvimos através do hino entoado. Mas teve alguém que se fez como um de nós, que se fez maldição por nós. Teve alguém que sofreu no nosso lugar. Aliás, algumas expressões usadas aqui são bem interessantes, porque no verso 5, por exemplo, porque está tirado o vinho da vossa boca, o mosto da vossa boca. A expressão tirada ali é a mesma usada para a aliança de Deus com o seu povo. É cortar uma aliança. E lembram como é que era o cerimonial de aliança do Antigo Testamento? Partia os animais, não é? As ofertas e os animais eram partidos, fazia lá um corredor. Gênesis 15, Deus fez isso com Abraão. Mas na hora de Abraão passar, o que Deus faz com Abraão? Faz ele dormir um profundo sono. Apesar do sofrimento, apesar das tristezas, Joel está lembrando o povo de Deus de que Deus se faz maldição por nós. E quem seria partido não seria o povo de Deus. Seria o próprio Deus, moído, partido por nossa culpa, por nosso pecado. Nós temos aqui a proclamação do juiz de Deus, até o verso 7, de 8 a 12, a lamentação ao Senhor. Mas nós temos também, a partir do verso 13, a convocação para o dia do Senhor, onde ele diz o seguinte: cingi-vos de pano de saco e
e lamentai, sacerdotes. Uivai, ministros do altar, vinde, ministros de meu Deus, passai a noite vestidos de pano de saco, porque da casa do vosso Deus foi cortada, de novo a expressão cortada, a oferta de manjares e a libação. Promulgai um santo jejum, convocai uma assembléia solene, congregai os anciãos, todos os moradores desta terra, para a casa do Senhor vosso Deus, e clamai ao Senhor. E aí ele vai dizer o seguinte: ah, que dia, porque o dia do Senhor está perto e vem como assolação do Todo-Poderoso. Irmão, Joel não está falando aqui da Assíria, nem da Babilônia, nem da invasão dos romanos no ano 70 em Jerusalém. Ele está falando do dia mais terrível de todos os dias, quando Cristo Jesus voltar. O dia em que nós os encontraremos diante do tribunal do Senhor. E ele está dizendo: preparem-se para esse encontro, porque Deus virá. Ah, que dia, porque o dia do Senhor está perto e vem como assolação do Todo-Poderoso. Verso 16: acaso não está destruído o mantimento diante dos vossos olhos, e da casa do nosso Deus a alegria e o regozijo? Não tem como cultuar, não tem como ter alegria diante de Deus. Verso 17: a semente mirrou debaixo dos seus torrões, os celeiros foram assolados, os armazéns derribados, porque se perdeu o cereal. Como geme o gado, as manadas de bois estão sobremodo inquietas, porque não tem pasto, também os rebanhos de ovelhas estão perecendo. A ti, ó Senhor, clamo, porque o fogo consumiu os pastos do deserto e a chama abrasou todas as árvores do campo. Também todos os animais do campo bramam suspirantes por ti, porque os rios se secaram e o fogo devorou os pastos do deserto. Há aqui uma convocação para o povo de Deus. Como povo de Deus, nós precisamos ser, ou nós somos convocados para o dia do Senhor. E cada uma das nossas tribulações apontam isso. O seu sofrimento é pequeno diante do que acontecerá se você não entregar a vida ao Senhor Jesus. Se você não experimentar o Salvador na sua vida. Porque haverá sofrimento eterno para todos aqueles que desprezarem a palavra do Senhor, que desprezarem o próprio Deus. Eu falei no começo em que as tribulações, as aflições, a escola da aflição, ninguém quer passar. Nós não queremos. Mas ela é necessária. Porque elas nos remetem a pensar o quanto nós somos pequenos, o quanto nós somos frágeis, limitados demais. Irmãos, nós vivemos num automático, nós vivemos achando que somos alguma coisa, não é verdade? Tem algumas questões que são bastante didáticas, nós que somos pastores, que temos que ir num hospital quase que diariamente, visitar os enfermos, nós somos sempre lembrados de que nós nada somos, de que um dia estamos bem, mas talvez amanhã não estaremos, ou quem sabe no mesmo dia não estaremos. O quanto nós precisamos lembrar disso. Mas apesar do sofrimento, apesar da dor, da enfermidade, do luto, de tantos problemas que nós temos de enfrentar, a nossa caminhada terrena vai durar quanto tempo? 50, 60, 70, 80 anos? Será que chegaremos aos 100 anos? Só Deus sabe, né? Mas o que é isso diante da eternidade de Deus? Joel está dizendo isso ao povo. Irmãos, desce desse muro que você vai cair. Desce daí. Volte-se para o Senhor. Não zombe de Deus. Não despreze as coisas de Deus. Não despreze a palavra do Senhor. Não despreze de estar na casa do Senhor, de usufruir dos meios de graça que o Senhor dá. Da ceia do Senhor. De ver o batismo e lembrar do seu encontro com Jesus. De participar ativamente com os louvores, adorando, entoando louvores ao Senhor. Se de repente você não quiser andar conforme a vontade de Deus, como diz Hebreus, Deus é o Pai que disciplina quem ama. E se for preciso enviar a peste, o gafanhoto, a Covid-19 ou sei lá o que, Ele vai enviar.
Infelizmente, parece que muitos de nós, ou talvez todos nós, não aprendemos muito com a pandemia, né? A gente esquece fácil. Como a gente esquece o quanto a gente sofreu naquele tempo, o quanto a gente não sabia se estaria vivo ou um querido nosso estaria vivo. Mas Deus tem propósitos no que Ele faz. Então nós podemos olhar para as tribulações da nossa vida e entender: Deus continua sendo Deus, Deus continua sendo fiel, e eu preciso andar conforme a lei do Senhor. Senão haverá maldição. Bênção para os que obedecem, maldição para os que desprezam, rejeitam a lei do Senhor. Essa é a palavra de Joel para o povo. Depois ele vai iniciar o capítulo chamando a atenção, tocando trombeta, ajuntamento do povo de Deus. Mas isso a gente vai ver nos próximos encontros. Aliás, domingo pela manhã, nós falaremos, no próximo domingo pela manhã, sobre o capítulo 2. Nesse momento como é que está a nossa vida diante de Deus, nossa comunhão com Deus? Porque não adianta também você vir todos os domingos à igreja se no seu dia a dia você não leva a sério a palavra de Deus. Você não aplica a palavra de Deus no seu casamento, no seu relacionamento conjugal, com filhos, com o seu trabalho. De que maneira nós estamos levando a vida no dia a dia, andando conforme a vontade de Deus? Ou desprezando as coisas do Senhor? Que Deus tenha misericórdia e que possamos ouvir a voz do profeta Joel. Que nós possamos experimentar as bênçãos, não as maldições da lei do Senhor. Porque a palavra de Deus se cumpre. A mesma palavra que Deus deixou para Moisés serve hoje para nós. A bênção e maldição. Moisés termina quando ele prega, lá no capítulo 30, ele diz assim: escolhe, pois, a vida e não a morte, a bênção e não a maldição. Que Deus nos ajude a escolhermos sempre a vida e não a morte, a bênção e não a maldição. Deus assim nos abençoe.